Na carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, no capítulo 5, Paulo ele está continuando o tema do capítulo 4, sobre a mudança de vida do cristão, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E nesse capítulo 5 ele vai falar exatamente sobre a importância de nós vivermos na luz do Senhor. Abra sua Bíblia então neste texto de Efésios, capítulo 5, para que nós possamos ler então a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Veja o que diz o texto no verso 11. Efésios capítulo 5, verso 11. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem a sua renovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Amém? Queridos, nós devemos como discípulos andar com cuidado, e o cuidado aqui no sentido do nosso testemunho público, de como as pessoas veem nós como cristãos, e nós também somos chamados a andar em amor, para que então assim, cuidado com o nosso testemunho, em amor nos nossos relacionamentos, nós possamos viver na luz do nosso Deus. Eu e você como discípulos, nós vivemos na luz, e andar na luz é cuidar com a nossa vida, cuidar com as nossas atitudes, cuidar com as nossas ações, e é também amar, porque o amor é a revelação do Pai, é a maneira que nós demonstramos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembrando aos irmãos que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ou melhor, a partir já do capítulo 4, ele está exortando a igreja aos Efésios sobre a importância de cuidar do andar cristão, a forma com que nós cristãos nos portamos no mundo, nas nossas relações. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele olha para dentro da igreja. E quando ele olha para dentro da igreja, ele diz assim: vocês como igreja precisam andar em unidade. Esse é o tema do capítulo 4 até o verso número 16. A igreja, ela tem que andar em unidade. A partir então do verso 17, Paulo olha para fora e diz: vocês como igreja, do portão para fora, das portas para fora da igreja, vocês têm que andar em pureza. E é então aí que Paulo trata dessa questão da pureza, da santidade, aonde ele vai deixar evidente, irmãos, que a pureza está intrinsecamente relacionado ao nosso testemunho. Como as pessoas nos veem, qual que é a impressão que nós imprimimos na mente e no coração daqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então Paulo vai falar que nós devemos viver como filhos da luz, a partir do verso 17 do capítulo 4, até o final do capítulo 4. E agora então aqui no começo do capítulo 5, ele vai tratar do restante dessa ideia de sermos um bom testemunho, de andarmos em santidade e vivermos na luz, para que depois na sequência, no próximo domingo, que nós já vamos inaugurar o mês da família na igreja, nós vamos ter o mês de maio todo voltados para a família. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre as relações dentro dos nossos lares, como nós, igreja ou discípulos, agimos dentro da nossa casa. Ele vai falar da relação entre marido e mulher, ele vai falar da relação entre pais e filhos, e aqui o Paulo vai falar sobre a importância da harmonia dentro dos nossos lares. Irmãos, como é importante nós atentarmos e preservarmos a harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E ele termina então a carta lá no capítulo 6, falando sobre a importância de nós desfrutarmos de vitória sobre as forças do mal, sobre as forças das trevas. Então, queridos, nós
Nessa noite somos desafiados pelo apóstolo Paulo e pelas Escrituras a olharmos para a nossa vida cristã, para fora do nosso ambiente religioso, como nós somos testemunhas e como Deus tem nos usado para que a palavra dele seja levada para aqueles que ainda não conhecem. Paulo está tratando aqui, irmãos, de uma relação como de pais e filhos. Veja o começo do capítulo 5. Você está com a sua Bíblia, irmãos, permaneça com ela aberta. A tônica de Paulo aqui é uma tônica filial. Portanto, ele diz no verso 1 do capítulo 5: como filhos amados de Deus. Então Paulo está se referindo à igreja e aos cristãos, a mim e a você, como filhos de Deus. Então ele evoca aqui essa relação filial. E você que tem filho sabe muito bem o quanto é importante, animador, abençoador ter filhos. Amém, pais e mães? É uma bênção ter filhos? Sim. Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, um grande compromisso, ou até mesmo algo que pode se tornar embaraçoso. Por quê? Porque os filhos, eles aprendem em grande parte com aquilo que eles veem na vida dos seus pais. A maior parte do aprendizado dos filhos é diante daquilo que eles estão vendo no seu entorno, aquilo que eles observam em mim e você. Por isso que é muito comum a gente ver filhos que são quase que cópias, reproduzindo o comportamento dos pais, porque eles aprendem pelo exemplo. E é o que Paulo está tratando aqui neste capítulo 5. Olha, vocês são filhos de Deus, então vocês têm que se espelhar no Pai de vocês, em Deus. Aprender com o exemplo do Deus que é o Pai de vocês, para que vocês possam então viver esta vida de forma condizente com aquilo que Deus está revelando. Portanto, ele diz: como filho amado de Deus, imitem-no em tudo aquilo que vocês fizerem. Então, irmãos, percebam como isso é grande e sério para nós, imitarmos a Deus em tudo aquilo que a gente faz. E agora a pergunta é fácil imitarmos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos? Não, não é fácil. Existe um livro chamado O que Jesus, em seus passos, o que Jesus faria. Imagina Jesus na sua vida, um dia só. Todas as situações que você vive, todas as relações, todas as interlocuções que você tem durante um dia. Como que Jesus reagiria em cada uma dessas realidades? Nos seus passos, no seu lugar, o que Jesus faria? Porque é isso que nós temos que fazer. Se nós agirmos de uma maneira diferente daquela que Jesus agiria, nós não estamos cumprindo a exortação do apóstolo Paulo. Façam tudo aquilo que o Pai de vocês faria. Verso 2: vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então aqui agora o apóstolo Paulo aperta um pouquinho mais essa relação filial. Além de imitar a Deus, nós temos que nos espelhar no comportamento de Jesus, de entrega, abnegação, renúncia, morte todos os dias. Fazer exatamente aquilo que o Senhor fez por nós. Essa relação filial, irmãos, esse imitar a Deus através de Jesus, é o que Paulo vai discorrer aqui nesse capítulo 5, pelo menos até o verso número 17. E ele trata aqui de 3 questões bem pontuais. Primeira, partindo do pressuposto que Deus é amor, conforme 1 João 4,8, nós devemos andar em amor. Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2. O Cristo que amou vocês, o Cristo que se entregou por vocês como sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a base dessa relação é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Todas as nossas relações, feitos, atitudes têm que ser regada, permeada pelo amor. Segundo pensamento, se Deus é luz, 1 João 1,5, nós como discípulos devemos andar como filhos da luz. E aqui o apóstolo Paulo vai do verso 3 até o verso 14, discorrer sobre essa importância de nós andarmos na luz, de nós vivermos de uma maneira transparente.
E se Deus é verdade, que é o terceiro argumento, conforme 1 João 5,6, nós devemos andar em sabedoria. E aí Paulo vai discorrer sobre isso nos versos 15, 16 e 17 deste capítulo. Então, meus irmãos, nós somos conclamados nessa noite pelas Escrituras a andar em amor, a andar como filhos na sua luz e vivemos em sabedoria em todas as nossas relações. Amém? É difícil ou é fácil? Eu creio e sei que é difícil, mas é isso que Deus espera de nós como os seus filhos amados. Só voltando o nosso olhar para os 2 versículos iniciais que nós já lemos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o andar em amor. E o amor é, irmãos, a base de toda a relação, o amor é a base de toda a teologia, o amor é a base dos mandamentos. O amor é a essência de tudo. Esta admoestação está ligada aos últimos 2 versículos do capítulo 4, quando Paulo diz assim, livre-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, capítulo 4, 31, palavras ásperas, de calúnias, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus perdoou em Cristo Jesus. Então, à luz desse conceito, desses 2 versículos do capítulo 4, Paulo começa o capítulo 5, verso 1, dizendo, portanto, ou seja, assim como, a partir disso, aquilo que eu disse para vocês serve de base. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo advertindo contra a amargura, contra a raiva, contra aquilo que eu já mencionei aos irmãos no domingo passado, porque se nós guardarmos os elementos do verso 31 e do verso 32, não vai haver possibilidade de nós andarmos em amor nos 2 primeiros versículos do capítulo 5. Esses textos eles estão interligados, um depende do outro. Os versos 1 e 2 do capítulo 5, irmão, vai depender de nós praticarmos o verso 31 e o verso 32 do capítulo 4. Se nós não fizermos isso, nós não vamos andar em amor. É triste quando atitudes aparecem na família de Deus, essas atitudes de amargura, de calúnia, de maldade, isso mina, meus irmãos, a vida da igreja, isso mina as bases da igreja, isso faz com que a igreja ela se arraste, a igreja não cresça, a igreja não avance, a igreja não prospere. Por isso que é importante nós termos essa conotação. Se nós queremos viver esse tempo que estamos vivendo agora, de recomeço, de edificação, de acolher pessoas que vão chegar no nosso meio, nós temos que praticar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque assim a igreja vai crescer numericamente, assim nós vamos expandir, assim nós vamos concluir os nossos projetos, os nossos alvos. Nós precisamos entender que é um alicerce para a edificação da igreja. De maneira muito clara, Paulo ele diz aqui 3 coisas para a gente pensar nesses 2 primeiros versículos sobre a questão do amor. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos co-participantes dessa natureza divina. O que está dentro de nós não é mais a natureza humana pecaminosa. A velha natureza egoísta, pecaminosa, caída, ela já ficou para o passado. Agora nós temos uma nova natureza. Nós somos filhos de Deus, fomos transformados, temos uma natureza amorosa. Nós temos agora uma natureza que perdoa, uma natureza que busca a paz, a reconciliação. Isso é consequência da filiação a Deus. Mas nós não somos apenas filhos. Paulo usa aqui um adjetivo. Nós somos filhos amados do nosso Deus. Nós somos filhos amados do nosso Pai. Ou seja, da mesma forma que Ele amou o seu Filho Jesus Cristo, Ele também amou a mim, Ele amou a você. Mateus 3, versos 17. Então, como que a gente retribui esse amor do Pai? Amando o Pai, amando o próximo e vivendo de uma forma digna do Evangelho. E ele fala então que nós somos comprados por um alto preço, no final do versículo 2 deste capítulo 5. Ele nos comprou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele nos redimiu na cruz. Irmãos, veja o quanto você é importante. Sabe o quanto que eu e você valemos? Você sabe qual é o valor que a sua vida tem, que a sua alma tem? É um valor que não pode ser calculado numericamente, mas é um valor grandioso, porque é exatamente o valor que tem o Filho Jesus para Deus.
Se você puder quantificar o quanto Jesus vale para Deus, é exatamente esse o seu valor, porque Deus, Ele te amou da mesma forma que Ele amou Jesus, e Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Então nós somos importantes, você é importante para Deus. Deus amou você e Ele pagou todas as suas dívidas, Ele cancelou todas as suas dívidas. Agora você pode ter uma vida livre, uma vida transformada, uma vida abençoada. Paulo, ele começa falando de andar em amor, porque o amor é o elemento fundamental da vida cristã. Sem amor não existe cristianismo. Sem amor pode ter religiosidade. Sem amor pode ter farisaísmo, pode ter proselitismo, mas o verdadeiro cristianismo, ele é alicerçado no amor. Avançando um pouquinho mais, meus irmãos, Paulo, ele fala que nós temos que andar como filhos da luz. A partir do verso 3 até o versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo diz: não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Aqui estão descritos os pecados que corroem a sociedade: poder, dinheiro e sexo. São os três grandes corruptores da sociedade e da humanidade. O ser humano, ele tende a cair e pecar nessas três coisas: dinheiro, poder e sexo. Então Paulo diz: não haja imoralidade sexual entre vocês, não haja impureza nessa questão física, sexual. A necessidade de sermos fiéis, de nós termos a fidelidade, de nós termos essa pureza antes do casamento, durante o casamento. Porque aqui Paulo trata também dessas questões para quem não é casado. A imoralidade sexual, a impureza é algo que nós temos que tomar, irmãos, em conta e levar muito a sério nos dias de hoje. A sociedade hoje está muito erotizada. A gente vê hoje crianças de 10, 11 anos, 12 anos namorando, beijando na boca, dormindo, engravidando. Nós temos que cuidar com a santidade do nosso corpo. Além da questão sexual, Paulo fala da ganância, o dinheiro. O dinheiro é uma grande armadilha para derrubar os seres humanos e as pessoas. Paulo diz: esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. E essa semana, irmãos, eu fiquei aterrorizado em ver alguns memes na rede social daquela situação daquela moça que levou aquele senhor na cadeira, desfalecido, para assinar aquele documento. Você deve ter visto inúmeros memes também, as pessoas reproduzindo isso. Mas como que isso é degradante? As pessoas fazem piada com um negócio tão sério, um negócio tão duro, que nem aquela situação que aconteceu. Isso não é um elemento para se fazer piadas, se fazer meme para ganhar likes em redes sociais. Então é isso que Paulo está dizendo: histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, isso não é para vocês. Nós podemos sim nos alegrar, nós podemos sim rir, nós temos que ter essa leveza, mas existe uma linha divisória entre aquilo que é profano, aquilo que é pecaminoso. Paulo, ele chama a atenção para essas coisas. Em vez disso, ele diz: sejam agradecidos a Deus. Verso 5: podem estar certos de que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, entrará no reino de Deus. Então por que nós não temos que praticar o viver dessa forma? Porque isso nos exclui do reino de Deus. Esse tipo de vida nos exclui da presença do reino de Deus da eternidade. Não se deixem, verso número 6, enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre aqueles que desobedecem. Não participem do que essas coisas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Existem momentos, irmãos, em que a gente tem que dizer: gente, dá licença, mas eu estou tirando meu time de campo. Existem situações sociais em que a gente tem que saber o limite, até onde nós podemos compartilhar com algumas rodas, algumas conversas, algumas situações.
Nós temos que ter esse discernimento. O verso 10 que nós já lemos: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. De vez em quando a gente ouve algumas histórias dos irmãos que trabalham na noite, no sentido de fazer transporte de pessoas na noite, tá, queridos? Não entendam mal. Aquilo que eles presenciam, né, de pessoas que eles transportam, algumas situações que eles compartilham que de fato nós não podemos até mencionar em alguns ambientes, porque é vergonhoso até falar aquilo que as pessoas fazem em segredo. Nós temos que ter a luz do Senhor em nós. As suas, verso 13, más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar. Então haverá um dia do juízo, onde tudo vai ser revelado. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Queridos, o apóstolo Paulo chama a atenção para nós andarmos como filhos da luz. Uma vez que Deus é luz, nós estamos imitando o Pai, nós devemos andar na luz e não ter qualquer relação com as trevas do pecado. Amém? Nós temos que viver na luz. Para deixar isso muito claro, Paulo apresenta 3 descrições aqui dos cristãos. Primeiro, nós somos santos, verso 3 e verso 4. Santo não no sentido de que somos perfeitos, meus irmãos. Santo no sentido de separados para Deus, de consagrados para o Senhor. Eu e você não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Nós não temos essa arrogância de dizer que nós somos perfeitos ou melhores do que as outras pessoas. Podemos até ser melhor no sentido de que o nosso testemunho e a nossa busca de Deus nos faz pessoas melhores, mas nós não somos isentos de qualquer pecado. Santos como pessoas separadas. Nós não pertencemos mais ao mundo das trevas ao nosso redor. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós temos que viver na luz. Está abaixo da dignidade dos santos entregar-se aos pecados do mundo de trevas. É o porco que volta a se sujar na lama depois que ele foi lavado. Essa é a imagem do cristão que experimenta a graça de Deus, mas depois volta para a vida de pecado. Quem possui desejos abjetos normalmente desenvolve uma forma de falar e um senso de humor igualmente abjetos. Por isso que Paulo fala: olha, se livrem dessas coisas, não guardem essas coisas, imoralidade, impureza, ganância do verso 3, porque isso vai desbocar depois lá na atitude, nas piadas, na vulgaridade, na profanação do nome do Senhor. Então, desejos maus vai gerar um comportamento mau, e é isso que nós temos que evitar. Com frequência são pessoas que cometem ou cometerão pecados sexuais e gostam de fazer piadas sobre esse tipo de coisa. Nós somos, irmãos, santos, separados, devemos nos afastar dessas coisas. Segundo argumento de Paulo, verso 5 e verso 6, nós somos de um outro reino. Você não pertence ao reino deste mundo, desta terra. Você pertence ao reino celestial. Você está aqui, mas você não é desse reino. Portanto, essas coisas que dominam esse reino terreno não devem permear a nossa vida. É por isso que nós temos que nos afastar do pecado. Nós entramos no reino de Deus por Cristo Jesus, e nós aguardamos a revelação plena desse reino. Então temos que estar com a expectativa lá. É quase como que a gente vive com os pés aqui no mundo, mas a nossa cabeça, a nossa mente está no reino da eternidade. Quem vive em pecado de modo persistente e deliberado não terá parte no reino de Deus. Nós pecamos, sim. O pecado é um acidente na nossa vida, sim. Mas a diferença entre nós e aqueles que não conhecem Jesus é que nós não vivemos, na alegria, ou nós não buscamos essas coisas. Essas advertências tratam da prática habitual do pecado e não de um ato pecaminoso isolado. Um comentarista disse que o cristão não é impecável. Ou seja, você peca, você vai pecar,
porque você ainda é um pecador, embora redimido por Cristo Jesus. Alguém certa feita disse o seguinte: imaginemos que nós sejamos quase anjos, pequemos apenas 3 vezes por dia. Aí você calcula 3 pecados por dia vezes um ano, quantos que vai dar? 365 vezes 3, quase 1000. Multiplica pelo número de anos que você tem. Eu já teria mais de 47 mil pecados. Nós pecamos, irmãos, só que o pecado não é algo voluntário, não é algo que a gente procura, não é algo que a gente deseja, não é algo que a gente almeja. O pecado é um acidente na vida do cristão. Acidente é aquilo que acontece sem a nossa vontade. E nós vamos pecar porque nós somos falhos ainda. Há resquícios da velha natureza habitando em nós, por isso a gente ainda peca. Mas o nosso andar aqui é no sentido de nos afastarmos cada vez mais do velho homem para estar próximos da luz e pecarmos cada vez menos. E Paulo usa o terceiro argumento do verso 7 até o verso 14, dizendo que nós somos a luz do Senhor. Essa imagem é a tônica dessa passagem. É impossível permanecer nas trevas e na luz ao mesmo tempo. O crente Raimundo, irmãos, não existe. Não Raimundo Nonato, mas o crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. É impossível nós termos esta vida dupla como cristãos. Se nós temos um pé no mundo, é muito provável que todo o nosso ser está lá no mundo. Não há como nós compactuarmos luz e trevas ao mesmo tempo. A luz e trevas, elas não coabitam no mesmo lugar. Se apertar o interruptor ali atrás, irmãos, aqui vai ficar tudo escuro, porque saindo a luz as trevas se manifestam. Mas quando voltar a luz, as trevas se dissipam. Nós como cristãos, nós temos que viver na luz do Senhor. E o que a luz produz? Bondade. A luz é uma manifestação do fruto do Espírito de Gálatas 5:22. A luz, ela manifesta a bondade em amor, um amor ativo. Andar na luz é ativamente demonstrar o amor pelas outras pessoas. A justiça se refere à retidão de caráter diante de Deus e diante da atitude diante dos homens. Essas duas qualidades, baseadas na verdade, é aquilo que é confirmado na palavra de Deus e na vontade de Deus. Você é luz do Senhor. Andar como filhos da luz significa viver diante de Deus sem esconder coisa alguma. Você tem medo que alguém pegue o teu celular? Você tem medo que alguém descobre a sua senha do computador, ou do tablet, do notebook? Você tem medo que alguém descobre alguma coisa que você esconde? Esse é um medo, irmãos, que nós como cristãos não precisamos ter, porque nós não temos que esconder nada, nós não temos que temer nada, nós não temos que ter o pavor de que um dia ou alguém vai descobrir aquilo que a gente está escondendo, porque nós podemos esconder das pessoas, nós podemos esconder do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do pastor, do irmão, do diácono, mas de Deus a gente não esconde nada. Então veja como a gente é inocente, né, nesse sentido. A gente se esforça para esconder algumas coisas das pessoas, mas a gente não se dá conta que Deus está vendo tudo aquilo que a gente está fazendo. Andar como filhos da luz também significa revelar a luz de Deus em nossa vida diária. Por meio do nosso caráter, da nossa conduta, nós levamos a luz de Deus ao mundo que está em trevas. Jesus disse no Evangelho: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de uma panela virada. Portanto, queridos, nós temos que deixar a luz resplandecer através de nós. E para finalizar, verso 15 ao verso 17, o último contexto que Paulo apresenta aqui é a questão de sabedoria. A partir do verso 15, Paulo diz assim: portanto sejam cuidadosos. E o portanto aqui, irmãos, está ligado com o verso 14, tá? O que o verso 14 está dizendo? Pois como a luz se torna visível, todas as coisas, por isso se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Portanto,
Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então Paulo diz que nós temos que andar como filhos na luz, nós temos que viver em amor e nós temos que andar em sabedoria. Andar em sabedoria significa olhar ao redor. A sabedoria ela tem a ver com o contexto aonde nós estamos vivendo. É andar com cuidado, andar com retidão. É não pisar fora da linha, é não dar mole. Andar com cuidado, andar com sabedoria é fazer as coisas direito, de maneira honesta, certa, cabível. Não podemos deixar a vida cristã por conta do acaso, mas a sabedoria, ela influencia nisso. O cristão não vive pelo acaso. Nós não temos o melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que direcionar a sua vida na presença de Deus. Você não é levado pelas ondas, pelas circunstâncias. Você não empurra a vida com a barriga. Você não vive um dia de cada dia, seja o que Deus quiser. Não, nós temos sabedoria, inteligência, capacidade para ter metas, para estabelecer alvos e para buscar metas e alvos. Se você é como um marinheiro que não tem um porto que você tem que chegar, qualquer vento te serve, ou nenhum vento te serve. Você não sabe onde você quer ir, você não sabe onde você quer chegar. E nós como cristãos temos que ter planos, projetos, propósitos de vida. Devemos tomar decisões sábias e procurar fazer a vontade de Deus dentro dessas decisões. Nós não podemos nos deixar a vida nos levar, no sentido de, seja o que Deus quiser. Nós temos que ter alvos, propósitos, porque nós temos sabedoria, nós temos o entendimento e o discernimento. É quase como Paulo está dizendo aqui: não andem enquanto vocês estão dormindo, acordem. Verso 14 tem essa ideia: desperta você que dorme, levante-se. Então, não seja um sonâmbulo espiritualmente falando, um sonâmbulo na sua vida com Deus, de andar sem saber para onde você está indo, ou andar sem saber aquilo que a gente está fazendo. Paulo está dizendo: abram os olhos. Infelizmente, muita gente que se diz cristã passa pela vida como um sonâmbulo, sem fazer o seu melhor, sem dar o seu melhor, sem deixar Deus usar os talentos, os dons e a habilidade, sem servir ao Senhor, sem fazer a vontade de Deus. Sabedoria é esse propósito, meus irmãos, esse foco. De uma maneira mais específica, versículo 15: viver dessa maneira é um sinal desta sabedoria. Somente um insensato se deixa levar pelas circunstâncias da vida. Você não é insensato, você é sábio, você tem a mente de Deus. Uma vida planejada está mais preparada para lidar com acontecimentos inesperados. Por que planejar? Se em qualquer momento as coisas podem sair do planejamento que eu fiz. Mas se você planejar, vai ser mais fácil você retomar a rota para onde você está indo. Quem já andou de GPS e se perdeu sabe quão importante ter o GPS conectado na rota ou no destino final. Porque se você se desviar do caminho, ele vai recalcular a rota para o caminho certo aonde você vai chegar. Se você não tem nenhum lugar para chegar, qualquer lugar que você chegar está bom. Verso 16a: a vida é curta, meus irmãos. Paulo diz: aproveitem as oportunidades ao máximo. A vida é curta, logo logo Deus vai nos chamar. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Ele nos dá para testemunhar, para levar o amor, para dividir a graça de Deus. A nossa vida passa rápido. A brevidade da vida é um argumento para que a gente possa fazer o melhor, usando todas as oportunidades que Deus nos dá de ser luz para um mundo que está em trevas. Os dias são maus. Verso 16, a parte B. Os dias são maus significa que a perseguição romana estava prestes a assolar as igrejas naquele contexto do apóstolo Paulo. Se na época de Paulo, irmãos, os dias eram maus, o que nós podemos dizer dos dias de hoje?
Hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho para qualquer pessoa, mas haverá dias, e talvez isso não esteja muito longe de nós, aonde nós vamos ser proibidos, impedidos de pregar. E se pregarmos, vamos ser presos, e nós vamos ter que tomar uma decisão: ir para a cadeia para pregar o Evangelho, ou deixar de pregar porque vai ser uma ofensa. Aliás, alguns temas hoje já não se pode pregar, a não ser que você queira levar um processo e responder por isso, por intolerâncias. Vai chegar um momento em que a igreja vai ser tolhida de falar a verdade abertamente, como nós estamos falando nesta noite. Os dias são maus e se tornarão piores ainda, por isso temos que aproveitar as oportunidades. Verso 17: Deus nos deu entendimento, devemos usar a nossa mente para descobrir e colocar em prática a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, querido? Aonde Deus quer que você sirva a Ele? De que forma que Deus quer que você honre o reino? Como que Deus vai usar você? Nós temos que buscar esse entendimento, esse discernimento da vontade de Deus, e não ficar esperando por revelações sobrenaturais, milagrosas, do que nós temos que fazer. Eu tenho quase plena certeza de que Deus já falou com você o que você tem que fazer, como você tem que fazer e aonde você tem que servir. O problema é que às vezes a gente reluta em atender esse chamado de Deus, e a gente posterga aquilo que Deus tem para nós. E no final do verso 17, Paulo fala que nós temos um plano, ou Deus tem um plano para a nossa vida. Deus, Ele nos salvou, Ele tem um propósito para nós. Portanto, nós devemos descobrir esse propósito e conduzir a nossa vida de acordo com esse propósito, à luz do capítulo 2 e verso 10, que diz que Ele nos preparou para as boas obras. Então Deus quer que a gente faça boas obras. Nós só temos que entender a vontade dEle, e para isso nós usamos a nossa sabedoria. Amém, queridos? Para a gente fechar isso aqui de maneira mais específica, no mundo cada vez mais frio, você percebe isso? O mundo está cada vez mais frio, as relações estão cada vez mais frias, nós estamos cada vez mais distantes um do outro, o ser humano já não tem mais tanto valor, as pessoas estão perdendo a dignidade. E eu digo isso à luz da cena que eu já mencionei, a sobrinha levando o tio numa cadeira de rodas. É o retrato, meus irmãos, da decadência, da degradação do ser humano. Aquela imagem, aquela cena é o retrato do mundo que a gente está vivendo, um mundo frio, um mundo sem amor, um mundo sem consideração, um mundo que está perdido. E cada vez mais o amor vai se esfriar. A Bíblia já diz isso: nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo, demonstrando que o amor é a chave para mudar a humanidade. Se você quer saber como mudar a humanidade, mudar o mundo, comece amando as pessoas, incondicionalmente, como Jesus amou. Segunda questão que eu quero colocar: Jesus, Ele disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz para esse mundo que está em trevas. Nós é que temos que levar a luz sobre essas pessoas que estão, irmãos, perdidas. Como que essas pessoas vão vir para a luz? Nós devemos levar a luz para ela, mesmo que a gente não tenha a luz em nós. A gente não brilha por nós mesmos, não temos luz em nós mesmos. Nós refletimos como espelhos a luz de Jesus, a luz de Deus em nossas vidas. E nós podemos ser um espelho opaco, um espelho que não reflete plenamente a totalidade da luz de Deus, ou nós podemos ser um espelho em plenas condições. Agora no friozinho você toma banho e aí você sai do chuveiro, como é que está o espelho do seu banheiro? Está todo embaçado. Você olha, você não consegue quase se ver, seu reflexo fica oculto naquele embaçamento do espelho. Nós não podemos ser esse espelho embaçado para o mundo. Nós temos que refletir a plena luz de Jesus. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós temos essa responsabilidade, queridos, de levar essa luz para mudar essa sociedade fria que a gente tem vivido nos últimos dias. O livro de Provérbios, ele faz uma distinção entre o tolo e o sábio. Quem já leu Provérbios aí? Provérbios sempre faz essa digressão, essa dicotomia: sábios e tolos, sábios e tolos, sábios e tolos. Nós somos quem nessa história? Nós somos os sábios ou nós somos os tolos?
Quizás nós sejamos os sábios nessa história, mas muitas pessoas acabam sendo como os tolos nesse processo. Nós não somos os tolos desse mundo, nós somos os sábios desse mundo. Nós somos os filhos de Deus, nós temos a sabedoria, nós temos o discernimento, queridos. Devemos mostrar essa sabedoria que vem de Deus e trazer esse mundo que está perdido para essa sabedoria, para esse discernimento. O andar em pureza tem a sua ênfase sobre a nova vida que contrasta com a velha vida. Fica muito claro aqui no texto de Efésios esse contraste que Paulo faz. Já no capítulo 2 ele fez esse contraste. Existia uma velha natureza, existia um velho homem, uma velha vida, um velho modo de viver, mas isso agora ficou no passado. Agora você é uma nova criatura, a nova natureza agora está presente em você, e é esta nova natureza que imita a Deus e não ao mundo perverso ao nosso redor. O que é que está nos influenciando, queridos, como igreja e como discípulos? O que é que está ditando o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso consumo, o emprego dos nossos bens, das nossas posses? O que está nos influenciando? É o mundo que está em trevas ou é o Deus que quer que a gente possa viver na sua presença em luz? Nós, como filhos de Deus, como discípulos, devemos ter cuidado, devemos andar na luz do nosso Deus, em amor, para a sua glória. Amém? Deus, fala conosco através das suas escrituras. Ó Deus, queremos andar nessa luz, na luz de Jesus. Nos ajuda a ter esse discernimento, essa sabedoria, de podermos, ó Pai, vivermos dessa forma que agrada ao Senhor. Guarda o nosso coração de pecarmos contra Ti. Ilumina-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Ó Deus, grava esta palavra no nosso coração, e que ela nos inspire nesta semana e em todos os dias de nossa vida. Assim nós oramos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.